Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui para conversar sobre os impactos adicionais que a pandemia da Covid-19 trouxe também para as mulheres. Hoje nós estamos numa situação que o Brasil tem quase 40 mil mortes registradas em decorrência da Covid-19, e o número de casos se eleva a quase 800 mil, 750 mil casos. No mundo, já são 417 mil mortes e 7,4 milhões de casos de Covid-19 registrados. Embora os homens sejam uma maioria, tenham uma ligeira maioria nesses casos, tanto da doença quanto de morte, as mulheres têm sofrido duramente com os efeitos dessa pandemia. O aumento da violência durante a pandemia tem chamado a atenção em muitos lugares no mundo. Neste momento, a Organização das Nações Unidas, a ONU, está com uma chamada aberta a instituições que queiram fornecer informações sobre o tema. No Brasil, um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, produzido a pedido do Banco Mundial, apontou um aumento de mais de 22% em casos de feminicídio entre março e abril de 2020 em 12 estados, comparativamente ao mesmo período de 2019. E, além da violência, chama a atenção o agravamento de uma série de outras situações que impactam diretamente a vida das mulheres, inclusive a produção científica das mulheres. E, então, nesta quinta-feira, nós trazemos para discutir algumas questões relacionadas a esse impacto sobre a população feminina produzida pela Covid-19, impacto adicional, a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida, da Universidade de São Paulo, a médica Stella Aquino, da Universidade Federal da Bahia, e a filósofa Tessa Moura Lacerda, também da USP, e eu, Marilúcia Moura, que sou jornalista de ciência, que vou conversar aqui também bastante com vocês e com o nosso público. Este é o 9º webinar de uma série que o Ciência na Rua, em parceria com a Rede Covida, formada pelo SIDAX Fiocruz e Universidade Federal da Bahia, e mais a agência Bore, tem feito sobre aspectos fundamentais dessa questão monumental que o mundo enfrenta desde o dia 9 de abril deste ano. E aqui, então, vou passar já para vocês, para passar sem muitas delongas a palavra para elas, vou falar um pouquinho rapidamente de quem são nossas convidadas hoje. A Stella Aquino é médica, epidemiologista, graduada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis e mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, doutora em saúde coletiva pela Federal da Bahia. É professora titular, aposentada, mas participante especial do Programa de Participação de Professores Aposentados, ou seja, ela está como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFBA. Stella foi coordenadora de 1990 a 2018 do Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Cooperação Técnica em Gênero e Saúde, que integra a estrutura do Instituto de Saúde Coletiva. Heloísa Buarque de Almeida é graduada em Ciências Sociais pela USP. Se tiver algum erro na apresentação de vocês, vocês podem assinalar depois. É mestre em Antropologia também pela USP e doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. É professora doutora no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da USP e membro do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença, NUMAS. Coordena o Comitê de Gênero da Associação Brasileira de Antropologia e faz parte da Rede Não Cala, rede de professores pelo fim da violência sexual e de gênero da USP. Tessa Moura Lacerda é professora do Departamento de Filosofia da USP, instituição pela qual também é mestra e doutora.
É membro do Grupo de Estudos Espinosanos da USP e coordena o NOS, Grupo de Estudos sobre Feminismos. Atualmente é editora dos Cadernos Espinosanos da USP, parecerista dos Cadernos de Ética e Filosofia Política, também da USP, é membro da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e é pesquisadora de questões que relacionam memória e ditadura brasileira. Eu vou passar a palavra inicialmente para a Tessa, que, como atuante nas áreas de feminismo e filosofia simultaneamente, deve nos dar uma visão mais conceitual desse problema que é a questão feminina no meio da pandemia da Covid-19. Tessa, você tem, em princípio, 7 minutos para a sua fala inicial. Bom dia. Eu queria agradecer o convite de Mariluce, queria, enfim, dizer que eu estou feliz de participar aqui com vocês e agradecer o público também, né, nessa discussão sobre a Covid-19 e o aprofundamento da desigualdade de gênero, e dizer que, então, eu vou fazer uma abordagem filosófica um pouco desse tema, e a primeira coisa que eu queria falar é que há filósofas feministas, como a Silvia Federici e a Judith Butler, que têm atualmente debatido o tema da Covid, da pandemia mundial, publicamente, né? A gente tem os artigos delas sendo publicados aí atualmente. Eu queria dizer que eu não vou reproduzir os argumentos dessas filósofas feministas, como que elas têm tomado a palavra presentemente, né? Mas eu queria trazer, na verdade, 5 temas ou 5 ideias assim das filosofias feministas para a gente pensar esse tema da Covid-19 e do aprofundamento da desigualdade de gênero, né? O primeiro tema que eu queria chamar a atenção, e que comparece em muitas filosofias feministas, né, é a percepção de que nós somos, antes de tudo, um corpo, né? Então, Foucault dizia que meu corpo é o lugar sem recurso ao qual eu estou condenado ou condenada, né? Então, meu corpo me situa no mundo, neste lugar, neste tempo, nestas condições políticas, né? E por isso ele é o contrário de uma utopia. Isso tem uma importância enorme na história da filosofia, esse reconhecer que nós somos um corpo, mas eu não vou entrar nisso aqui, né? Eu queria trazer já essa segunda ideia, digamos assim, que é a ideia de que esse corpo ele é desde sempre um corpo vulnerável, né? Porque ele é constituído como um fenômeno social na esfera pública. Então, ele é dado desde o início, como diz Butler, ao mundo dos outros, ele recebe a marca dos outros, ele é formado no cadinho da vida social. Então, o corpo, ele é um corpo vulnerável porque ele tem necessariamente uma dimensão pública. Por isso, ele está sujeito ao cuidado do outro, ao olhar do outro, isso numa dimensão psicanalítica, inclusive, ao toque do outro, mas ele está sujeito também à violência do outro, né? E esse outro, ele não precisa ser um indivíduo concreto. Ele pode ser a sociedade, o ambiente, o bairro, uma classe, enfim. E assim a gente chega ao terceiro conceito que eu queria trazer aqui para o nosso debate, e que já aponta uma dimensão política da questão, que é o fato da vulnerabilidade ser vivida por determinados grupos como precariedade, né? Então, há vidas que são mais difíceis de serem vividas, e que por isso são ditas vidas precárias. Não são identidades fixas, né? Mas esse conceito carrega necessariamente, o de precariedade, carrega necessariamente uma dimensão política. São populações que estão diferencialmente expostas, que sofrem um risco mais alto de doenças, pobreza, fome, remoção. Eles estão mais expostas à violência arbitrária do Estado, à violência urbana e à violência doméstica, né? A precariedade, sugere Butler, é um conceito que ela preza muito, é a rubrica, e aí eu vou usar as palavras dela, que une as mulheres, os queers, as pessoas transgêneras, os pobres, aqueles com habilidades diferenciadas, os apátridas, mas também as minorias raciais e religiosas. É uma condição social e econômica.
Então, vejam que na lista que ela faz, as mulheres aparecem antes de tudo, né? Então, as mulheres são, historicamente, uma população que está submetida à violência, né? Mulher é uma identidade em disputa dentro das discussões filosóficas feministas, né? Mas, por mais diferentes que sejam as questões de raça e de classe, que precisam sempre ser consideradas, sim, né? É preciso reconhecer que, quando nós falamos em mulheres, nós nos referimos a uma população particularmente sujeita a violências. E são violências que vão desde microviolências diárias até o feminicídio, né? Como mostrou a pesquisa da ONU, aumentou em 22%, como já foi, como a Maria você já citou. Essa dimensão política nos leva, então, à quarta ideia feminista que eu queria trazer, que é algo incontornável dentro das discussões contemporâneas feministas na filosofia, que é a crítica ao neoliberalismo, né? Então, o capitalismo, ele sempre considerou que há populações que são descartáveis, né? Mas a ideia de vidas descartáveis se amplia muito no neoliberalismo, né? Eu estou pensando, por exemplo, naquilo que Mbembe descreve como devir negro no mundo, em que a condição precária que os povos negros escravizados eram submetidos se transforma numa condição global. A gente pode falar um pouco mais depois disso, né? A racionalidade, o que significa isso, né? A racionalidade do mercado, como diz Butler, está decidindo quais saúdes e quais vidas devem ser protegidas e quais não devem. Ela disse isso em 2015. E naquele momento também ela disse algo que eu acho importante ressaltar, que é aqueles que não são capazes de conseguir empregos que garantam o seguro saúde pertencem a uma população que merece morrer. E que, por fim, são responsáveis pela sua própria morte. São as palavras de Butler, né? Então, o neoliberalismo, ele impõe uma autossuficiência como ideia moral. Ele transforma todos em empresários de si mesmos, como já dizia Foucault nos anos 60, né? É uma condição que nós vivemos de maneira aguda no Brasil hoje. Eu estou pensando na tal da uberização, né? Como tem afirmado Marilena Chaui, a forma empresa, digamos assim, se tornou o modelo do neoliberalismo, inclusive do Estado, embora não só, né? Então não há mais qualquer direito garantido pelo Estado, saúde, educação, né? E aí, já para finalizando, eu queria falar particularmente do neoliberalismo no Brasil, e aí eu vou fechar com isso, tá? Já estou finalizando. Nós somos, hoje, um país em que a população é conduzida para a morte por um governo que nega os riscos diante de uma pandemia mundial, né? Foucault tem uma fórmula para definir o biopoder, que é a soberania no biopoder, que é fazer viver, deixar morrer. Bolsonaro teria, segundo um artigo recente de um grupo da UFRJ, da qual faz parte a feminista Carla Rodrigues, instaurado um novo momento nesse biopoder, que é o fazer morrer e deixar morrer. Então, o Estado brasileiro, segundo uma outra filósofa feminista brasileira, negra, Denise Ferreira da Silva, ele é o portador da violência como subjugação racial, segundo ela, né? Então, eu queria sugerir que o que nós estamos assistindo no Brasil hoje, eu queria sugerir para, enfim, abrir a nossa conversa, é de fato um genocídio, né? E sim, sempre houve no Brasil populações mais sujeitas à violência de Estado, a gente sabe disso, né? É a população preta e pobre, são os indígenas, a população periférica e das favelas, mas de algum modo nós estamos todos deixados à própria sorte agora, né? Se trata de um Estado que nunca foi guardião dos direitos dos cidadãos, porque sempre olhou os cidadãos como inimigos de Estado, como ficou muito explícito durante a ditadura militar de 64 e 85. Não por acaso o nosso atual presidente saiu justamente dos porões da ditadura e não por acaso se naturaliza a morte e se esconde os mortos. É isso, desculpa, eu passei, né, um pouquinho. Muito obrigada, Tessa, por suas contundentes palavras que nos colocam assim nos marcos amplos do que é falar de feminicídio em meio à pandemia do Covid-19. E eu passo já imediatamente para Heloísa, a nossa antropóloga aqui nessa discussão.
Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que as pessoas vão assistir isso, né? Eu quero agradecer o convite para estar aqui, quero agradecer a oportunidade de estar com a Tessa, com a professora Estela Aquino, com a Marlúcia. Estela Aquino, que eu conheci quando eu era aluna de doutorado na Unicamp, no NEPO, num evento de metodologia de pesquisa, lembra aquele grupo? Eu fui monitora. Bom, eu queria comentar um pouquinho com vocês a perspectiva de quem, trabalha com questões de gênero, né, e dessa perspectiva que a Marluce comentou no NUMAS, né, nos marcadores sociais da diferença. Então, a gente está sempre trabalhando com gênero, considerando, né, os atravessamentos das outras desigualdades, de classe, de raça, de sexualidade, de geração, enfim, isso que a gente chama de marcadores sociais da diferença, né? Eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas ideias que têm me aparecido, que eu acho que uma delas é o seguinte: eu acho que o efeito da pandemia, né, com todas as suas efeitos inesperados, todos os sustos que nós levamos nesse período, né, um dos efeitos, eu acho, da pandemia foi visibilizar cada vez mais as desigualdades sociais. Quer dizer, isso de que as vidas, né, que a Tessa chamou de vidas precárias, elas se tornaram mais visivelmente precárias. Não quer dizer que elas não fossem precárias antes, mas quer dizer que essas desigualdades ficaram mais escancaradas, de algum modo, com os dados do impacto da pandemia, né? Então, por um lado, por exemplo, as primeiras perguntas que os jornalistas me faziam, eu acho que tem a ver com o fato da própria necessidade do isolamento, né? O fique em casa, né? Claro, estamos em casa, fiquem em casa, né? Os governadores estão tirando os lockdowns, mas não é para sair de casa, gente. Mas, enfim, a gente sabe que a primeira desigualdade que está aí é quem tem uma casa que dá para ficar e quem não tem uma casa que dá para ficar. Então, essa é a primeira mais evidente. Mas um desdobramento inegável é que o espaço doméstico, a casa, o lugar da casa, da família nuclear, etc., ele sempre foi e continua sendo um lugar de desigualdade e muitas vezes um lugar de violência, né? Então, um dos impactos, logo que a gente vê, é o aumento da violência doméstica, né? Esse aumento da violência doméstica tem a ver com o fato de que a família é um lugar, a casa, a moradia, a família, né, para quem estuda esses temas, embora a gente tenha o imaginário da família como lugar do amor, a família é o lugar da violência também, é o lugar da desigualdade. Tem pelo menos duas grandes desigualdades na família: gênero e geração. Pode crer que todas elas têm isso. Ter conflitos é normal, ter violência é outra coisa, e o que a gente vê agora é um crescimento da violência, né? Então, por exemplo, logo no primeiro fim de semana aumentou em cerca de 50% os chamados de violência doméstica no Rio de Janeiro. Em São Paulo foi 44% de aumento, e o aumento evidente do feminicídio também, que eu acho que é aquilo que torna isso mais escancarado, né, da violência doméstica, né? Por outro lado, mesmo nos contextos familiares em que não há violência, né, e até no contexto das mulheres, digamos, privilegiadas, de classe média, de elite, etc., no Brasil teve um efeito de questionar também a desigualdade no trabalho doméstico, né? As mulheres que tinham faxineiras, empregadas que devem estar nas suas casas recebendo seus salários, imaginemos, né? Essas mulheres se viram sobrecarregadas com o trabalho doméstico, com o cuidado das crianças. Isso apareceu muito também no nosso ambiente universitário, não é? Na academia, né? As colegas, especialmente as colegas que têm filhos pequenos ou que cuidam de pais idosos. Quer dizer, o fato de que a pandemia vai cobrar mais das mulheres de todas as classes sociais. Eu estou falando agora das de elite, mas de todas as classes sociais, né? Porque é também pensado como feminino a atividade do cuidado, né? Uma das coisas que a gente observou na pandemia do ébola na África, né? Por exemplo, foi uma sobrecarga feminina. Tem um trabalho muito bonito da Denise Pimenta sobre isso, mas também, quer dizer, as mulheres são as responsáveis pelo cuidado, inclusive o cuidado dos doentes, né? O que no caso da pandemia, né, aparece no âmbito doméstico,
mas aparece também no âmbito da saúde, né, do atendimento hospitalar. Quem mais está sofrendo? Uma das categorias que está morrendo muito é a categoria dos enfermeiros, que é majoritariamente feminina e com uma grande parte de população negra, né? Porque são as mulheres negras que são cuidadoras em várias, né, são as técnicas de enfermagem, são as babás, são as faxineiras, são as cozinheiras, mas são também, né, atendentes da área de saúde, né? Então, uma outra coisa que a gente observou, não é, um aumento da violência doméstica que se deu em todos os lugares, né? Como eu já falei, não é só no Brasil, né? Mas, além disso, as mulheres que estão na frente de trabalho também estão mais vulneráveis. Eu queria chamar essa atenção, né? Mas a gente também sabe que a violência doméstica também aumenta a partir do momento que os homens se sentem mais vulneráveis, né? E nesse contexto de pandemia, a gente tem uma população muito grande para quem o auxílio emergencial não está chegando, né? E muitas pessoas estão perdendo suas fontes de trabalho. Então, uma série de pessoas que ainda têm o trabalho uberizado, não é? Ainda conseguem se manter no trabalho, embora isso as vulnerabilize, né? Mas uma população está perdendo trabalho, está perdendo sua fonte de renda, né? E isso está vulnerável. Quer dizer, a fome voltou, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Saímos do mapa da fome, estamos voltando para o mapa da fome, não é? Então, isso também é uma decorrência de um Estado que não assumiu, né? De um governo que não assumiu um projeto minimamente redistributivo, como vários governos fizeram, né? Quer dizer, o auxílio emergencial não está chegando para todo mundo, né? E chegou até para a classe média e para militares, mas não chegou, né, onde devia chegar, né? E a outra questão que eu acho que é importante, né, a gente lembrar, quer dizer, embora esteja vulnerabilizando... Oi? Só para lhe avisar que chegamos aos 7. Ótimo, perfeito. Então, quer dizer, vamos só fechar, né? Quer dizer, eu acho que tem isso, quer dizer, é uma pandemia que alcançou as mulheres de todas as camadas sociais, mas que a gente sabe que tem algumas camadas que estão mais vulneráveis, né? Então, eu vou encerrar por aqui, depois a gente continua o debate. Obrigada. Muito obrigada, Heloísa. Números, você nos trazendo um pouco mais essa divisão em camadas e essa coisa intrigante que é como é que os homens, ao se sentirem mais vulneráveis, se tornam mais violentos no ambiente doméstico. E eu quero passar já para a Estela. Estela me avisou que vai usar alguns slides para a tela toda. Raíza sabe... Aliás, eu queria falar aqui, já aproveitando que na nossa retaguarda aqui, sustentando esse webinar, nós temos a Raíza Tourinho, que é uma das coordenadoras da área de comunicação da Rede Covida, e Tiago Marconi, que é o editor-chefe do Ciência na Rua. Sem eles, a gente não funciona aqui. Estela, a palavra é sua. Vou compartilhar aqui minha apresentação. A gente tem usado muito o Zoom, mas de vez em quando as coisas se complicam. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar nesse webinar tão interessante, porque traz diferentes aportes, abordagens, né, com a Tessa e a Heloísa. Eu acho que, apesar de estarmos em campos disciplinares diferentes, eu acho que algumas coisas nos unem, e eu acho que o feminismo é um deles, né? Apesar da gente saber que existem muitos feminismos, mas, de qualquer forma, isso é um ponto de partida interessante. E agradecer a Marilúcia essa oportunidade, né? E dizer que, além dos atributos acadêmicos que ela
apresentou, eu, como uma pessoa da área de saúde coletiva, né? Eu me formei em medicina, mas sou da área de saúde coletiva desde que me formei e tenho uma expectativa muito grande de uso social do conhecimento que a gente produz. Então, essa iniciativa da Rede Covida, ela permite ressignificar um momento tão duro, tão difícil para todos nós, tão sofrido, e conferir uma possibilidade de uso social, de debate, que é o que tem unido essa rede já com perto de 200 pessoas, né? Então, isso eu queria prestar esse esclarecimento. As reflexões que têm me movido atualmente, eu sou uma pessoa que trabalha há muitos anos com doenças crônicas, envelhecimento, trabalho com gênero e saúde, mas não trabalho com doenças infecciosas, e, de repente, me vi na contingência de me aprofundar naquilo que talvez seja um dos maiores desafios da nossa geração, né? Uma pandemia que se espalhou de uma forma avassaladora, com os números que Mariluce apresentou, com um vírus novo, que ninguém sabe nada, então impõe, né? Não tem vacina, não tem tratamento, então impõe uma série de medidas tradicionais da saúde pública, e eu, como sanitarista, e com muitas críticas ao autoritarismo, muitas vezes presente na saúde pública, isso é, para mim, uma novidade, ter que repensar essas questões sob a justificativa de salvar vidas, né? Agora, como foi levantado pela Tessa e também pela Heloísa, as vidas, elas não são todas iguais. Então, essa reflexão é uma reflexão que tem sido trabalhada junto com um grupo, né, que é um grupo de mulheres todas feministas, e que vem se debruçando, buscando reunir evidências sobre algo que não é conhecido, mas com esse viés, essa perspectiva feminista de olhar para a ciência, né? Então, essa literatura é uma literatura muito desafiadora, inclusive pelo volume de publicações, um aumento exponencial da produção científica, uma velocidade com que essas publicações estão sendo divulgadas, e isso depois, se a gente tiver oportunidade, eu posso até retomar no debate em relação a uma grande inquietação que será que as pesquisadoras mulheres estão publicando menos que os homens? E aí eu tive a oportunidade no Congresso da UFBA de reunir algumas reflexões a respeito disso, né? Só que essa literatura que busca dar respostas para o desconhecimento sobre a pandemia, ela tem um viés muito biológico, né? A ideia de corpo hormonal, de corpo biológico, como foi levantado pela Tessa, e ao mesmo tempo, enfatiza efeitos da idade e das comorbidades. Isso tem sido bastante recorrente, mas quando a gente vai ver sobre o que ela está produzindo e buscar aquilo que nos interessa, que são marcadores sociais, a gente vê que cadê sexo? Cadê gênero? Cadê raça? Cadê etnia? Isso não aparece ou é absolutamente periférico no debate de maior visibilidade, né? Uma outra coisa que tem se enfatizado e divulgado é a ideia de uma pandemia democrática, igualitária, e eu queria aqui já de pronto dizer que essa pandemia não é democrática, não é igualitária, não somos igualmente vulneráveis, como já foi levantado pela Tessa, né? Eu gosto muito, embora seja um termo e um conceito ainda
pouco estudado para mim, dessa ideia da precariedade. A vulnerabilidade é muito utilizada no campo da saúde, mas eu acho que a precariedade ela tem um potencial que eu gostaria de me apropriar mais. E, de qualquer forma, o que a gente vê é que há distinções. Nós terminamos de publicar um artigo sobre distanciamento social no Brasil, agora nós estamos finalizando um sobre América Latina, e o que a gente vê é que há muitas distinções em termos das regiões, das nações, e ao interior das nações e das regiões, as desigualdades em saúde elas são marcadas especialmente por gênero, raça, classe, também geração, como foi levantado, que condicionam os padrões de adoecimento, de morte, mas também de acesso aos serviços. Quando se tem que definir quem sobrevive, quem não sobrevive, quem utiliza um respirador na ausência de respiradores, os critérios de definição certamente são influenciados por critérios, além dos critérios clínicos, muitos critérios que são de normas sociais e expressam, né, essas desigualdades. Bom, em relação ao nosso webinar, né, é preciso dizer que mulheres e homens são afetados de modo muito distinto, mas que a pandemia ela acentua desigualdades de gênero que são prévias, né? Então, para pensar o que está acontecendo agora, seja qualquer tema que a gente aborde, violência, produção científica, a gente tem que pensar que desigualdades antecederam esse quadro e como elas se acentuam nesse momento. E o que a gente vê é que as mulheres e meninas, como já foi levantada, podem estar em maior risco de violência doméstica e sexual. Também já foi apontado que a ampla maioria dos profissionais de saúde e os enfermeiros, que na realidade são enfermeiras, e mais ainda, a grande maioria de auxiliares e técnicas de enfermagem, né, estão muito mais expostas a adoecer e morrer no exercício da profissão. E, mais do que isso, as mulheres são maioria em setores econômicos que estão sendo mais atingidas e que provavelmente vão ter efeitos mais persistentes após a pandemia. Um outro aspecto que tem sido motivo de grande debate e alguma reflexão diz respeito à priorização da atuação dos serviços de saúde para dar conta da pandemia e a negligência ou desativação de serviços de outras ordens. Então, os serviços de saúde reprodutiva eles têm sido motivo de muita luta das mulheres. No Brasil, se fechou o serviço de aborto legal do Pérola Byton, depois eles tiveram que recuar, mas o que a gente vê é que está sendo bastante precária e afetando muito a distribuição de contraceptivos, controle de DST, assistência, mesmo assistência pré-natal e ao parto. E quanto a isso, nós acabamos e vamos lançar semana que vem um boletim sobre esse tema, Saúde e Direitos Reprodutivos. Foi elaborado um relatório muito completo discutindo essas questões e eu, então, gostaria já de antemão fazer propaganda desse produto, que eu acho que ele vai ser um documento de referência importante. E um aspecto que eu acho que já Ela, foi... só uma coisinha, você está já com 10 minutos. 10? Então, vamos acelerar. Acelerarei. Uma questão que eu vou particularmente sinalizar é sobre a difícil equação para as mulheres em relação ao trabalho, né? O trabalho, seja em atividades essenciais ou teletrabalho, ele tem sido muito dificultado para as mulheres, principalmente pela redução do apoio para equilibrar as demandas. No Brasil, a gente ainda tem uma complicação que é a nossa marca da escravidão e tudo pensado
avançado em termos do apoio das empregadas domésticas, e a gente pode voltar a isso depois, mas as mulheres também são responsáveis pelos cuidados com a saúde física e mental da família, e isso tem aumentado durante a pandemia, não é o habitual que já é pesado, né? O apoio de mulheres mais velhas e avós, as redes de apoio na família estão completamente comprometidas pelas recomendações em relação à proteção das pessoas mais velhas, e o trabalho é redobrado por uma presença que é constante em casa, o dia todo, todos os dias. Então, eu acho que isso distingue a situação da pandemia. Eu queria, já me dirigindo para o fim da minha fala, ressaltar algo que já foi levantado antes, em relação ao Brasil ser um país com imensas desigualdades sociais, desigualdades raciais, desigualdades de classe, de gênero, e isso se reflete na forma como a pandemia chegou e se instalou e está se espalhando pelo Brasil. Quer dizer, a pandemia chegou por meio de pessoas de camadas médias e altas que tinham voltado de países europeus, e também isso foi potencializado em eventos sociais como aquele famoso casamento de Itacaré, onde convidados infectados transmitiram isso não só para outros convidados, mas também para as pessoas que estavam trabalhando nesses eventos. Então, não é à toa que as primeiras mortes no país, em São Paulo, foram de uma mulher trabalhadora doméstica e de um homem que exercia a função de porteiro, ou seja, alcançando as camadas populares e se expandindo como a gente tem assistido agora, de um modo bastante importante, né? Então, para sumarizar, o que eu acho que nos desafia é que a gente precisa expor, precisa de uma produção que tenha a capacidade de problematizar essas questões ao lado dessa produção científica que é essencialmente biomédica, né? Todas as reflexões têm apontado para isso, e para as respostas serem mais efetivas, a gente precisa desses marcadores sociais, no sentido não só de identificar grupos vulneráveis, mas de entender a própria dinâmica da epidemia e, ao mesmo tempo, avaliar as ações. E, para terminar, eu não posso deixar de citar um caso que eu acho que é emblemático em torno dessa discussão, já que todas as protagonistas são mulheres, né? Mas em diferentes posições, que é o caso do menino Miguel, em Pernambuco, onde uma primeira-dama fazia as unhas, expondo a manicure e também trazendo sua empregada doméstica para trabalhar, e não só isso, para levar o cachorro para passear. E essa empregada doméstica, com um filho de 5 anos, não tinha com quem deixar, e o resto da história, vocês sabem o que aconteceu, né? O menino aflito, com a ausência da mãe. Então, eu acho que esse caso não é apenas um caso dramático, que seria, do ponto de vista individual, um drama muito grande. Ele traz um emblema do que é a sociedade brasileira e como as desigualdades sociais se refletem nessa dinâmica. Muito obrigada. Estela, você falou por 14 minutos. Eu me perdoe, eu sou uma falante. Bom, a gente já tem questões aqui. Eu gostaria, como jornalista, em geral temos 2 ou 3 jornalistas nesse debate, mas tivemos algumas dificuldades sérias para compor esta mesa da parte dos jornalistas dessa vez. E então eu vou deixar uma questão para vocês, ao mesmo tempo em que já trago uma questão do público. O que eu gostaria de levantar é o seguinte: essa desigualdade de gênero é uma desigualdade longamente estrutural em nossas sociedades, longamente, né? Tem mais de 100 anos que as lutas feministas se intensificaram dramaticamente,
mas a resistência do sexismo, do patriarcalismo da sociedade, do machismo, tudo isso é muito profundamente introjetado nas formas sociais do viver contemporâneo, né? Mas eu queria trazer uma pergunta que sempre me inquietou, que é a seguinte: se a razão maior, né, se a razão de base da sujeição é a dependência econômica, por que é tão difícil vencer a sujeição feminina, mesmo quando são as mulheres que dão as cartas na sustentação da família, por exemplo? Por que é aquilo que a Heloísa falou, que o homem mais vulnerável se torna mais violento? Se ele está mais vulnerável, ele está mais dependente. Então, mas a minha grande interrogação é: qual é a razão, e aí vale para a Tessa, vale para a Heloísa, vale para a Estela, qual é a razão que põe as mulheres neste lugar de sujeitadas, mesmo quando elas têm as armas pessoais, individuais, de não estar no lugar de subjugada, de sujeitada? E aí, já passando para uma pergunta também pergunta da Sabine, da agência Bore, uma das coordenadoras da agência Bore, jornalista. Ela diz o seguinte: eu gostaria de perguntar às painelistas o que pode ser feito institucionalmente em relação à desigualdade da produção científica e por gênero, da produção científica por gênero durante a pandemia. Que políticas podem ser desenvolvidas agora para reduzir essas desigualdades e para reduzir, no futuro, os impactos dessas desigualdades que se intensificaram na pandemia? Eu aproveito para dar também... Maria, desculpa, ela está falando sobre a produção científica, sobre desigualdades aonde? Só para eu entender, eu acho que eu perdi alguma coisa da pergunta. Está sem microfone. A Sabine pergunta sobre desigualdade na produção científica, nos artigos assinados e visibilizados por autoras mulheres. Mas eu queria ainda falar mais no âmbito dessa questão da produção científica, eu queria dizer que hoje mesmo a Sociedade Brasileira de Química, desculpem, se juntando à Royal Society de Química da Inglaterra, do Reino Unido, e mais a uma série de outras associações científicas de química, estão se pronunciando contra um artigo científico publicado numa revista respeitada, alemã, em que o autor atribuía a diversidade de gênero, de raça, a diversidade de gênero, de etnias e de países mesmo, as deficiências da produção científica atual em química. E aí, tanto a revista própria, hoje se retratou ontem, isso foi no dia 4 de junho, eles se retrataram por ter publicado esse artigo, e todas as sociedades científicas hoje, ligadas à química, estão se mobilizando para denunciar o absurdo desse autor, do artigo desse autor. Mas eu cedo a palavra, então, começando pela Tessa, e rodando de novo a Tessa, depois Heloísa, depois Estela. Tá. Bom, obrigada pelas perguntas, gente, obrigada pela disposição de vocês também, Estela e Heloísa. Bom, eu acho, em relação à primeira pergunta, né, por que o homem mais vulnerável se torna mais violento, eu acho que especificamente sobre isso talvez a Heloísa possa falar mais, mas se a razão da sujeição é a dependência econômica, por que é tão difícil vencer a sujeição feminina? Eu acho que não dá para dizer que a razão da sujeição é a dependência econômica. Não dá para afirmar isso assim agora, mais. Né? Eu acho que tem raízes seculares dessa sujeição. Eu acho que lá em 1949, quando Simone de Beauvoir estava pensando sobre as raízes da sujeição feminina, e que ela elenca
talvez a teoria psicanalítica, talvez dados biológicos, talvez dados históricos, talvez não é nada disso. A gente precisa entender como que está funcionando essa sociedade. Eu acho que não dá para reduzir, eu acho que a gente tem que pensar coisas, a questão econômica simplesmente, né? Até porque as mulheres já estão no mercado de trabalho há muitas décadas, né? Então, a gente tem que pensar coisas como as mulheres serem consideradas como propriedade dos homens por muitos séculos. As mulheres não tinham direito no Brasil, até o século XX, a pedir divórcio. Até a primeira metade do XX, eu não sei a data exata agora, talvez alguém possa me ajudar. Mas, então, isso vem lá, gregos, romanos e tal, né? Então, é esse estudo que a Simone de Beauvoir está fazendo. Então, isso é uma construção da cultura ocidental toda baseada na supremacia masculina sobre as mulheres. A mulher vista não como um sujeito, mas como, do ponto de vista bem filosófico, não como um sujeito, mas como um objeto muito concreto, assim. Inclusive o corpo da mulher até hoje é objetificado, não é à toa, né? Então, eu acho que são coisas assim, está muito profundamente arraigado na cultura ocidental, essa sujeição das mulheres, as mulheres não como sujeito ativo, mas como sujeitadas a uma condição mais vulnerável e precária. E os homens, mulheres participam disso e homens participam disso. Então, é uma condição cultural que a gente precisa fazer pequenos esforços para mudar. Uma parte dos esforços é pelas leis, obviamente, mas não é suficiente. É uma cultura que tem que ser alterada, né? E eu acho que isso demanda muito trabalho, trabalho constante o tempo todo. E aí isso já entra um pouco na questão um pouco da Sabine, né? Tendo essa cultura, isso que a Heloísa chamou a atenção e também a Estela, as mulheres sempre foram ligadas a esse cuidado, né? Existe, inclusive, toda uma teoria sobre a ética do cuidado, né? No início da quarentena, colegas meus, que não são pessoas que eu admiro intelectualmente, estavam comemorando a quarentena, porque, afinal, o modo de vida de quem faz filosofia é mesmo ficar em casa trabalhando e lendo. Aí eu pensava assim, meu caro, assim, primeiro olhe para o que está acontecendo no mundo, né? Naquele momento, a Itália estava numa situação dramática, nós já ultrapassamos a situação dramática da Itália, óbvio que isso ia acontecer aqui, mas, de todo modo, havia as mulheres sobrecarregadas com o cuidado da casa, isso que a Heloísa falou, as mulheres de classe média, né? Para mim, por exemplo, que tenho 3 filhos, minha produção científica, eu não vou dizer que diminuiu a minha pessoal, né? Eu não sei quais são os dados que a Estela vai trazer, mas isso está exigindo um nível de estresse enorme, né? Então, o que mostra que, ainda bem que a Sociedade de Química está se pronunciando contra esse artigo, porque, enfim, acho muito complicado. Eu acho que as mulheres já estão sempre fazendo muito mais atividades do que os homens, né? Porque elas estão, e isso, como elas falaram, Heloísa e Estela, as desigualdades, as vulnerabilidades que apareceram durante a pandemia, elas foram, houve uma ênfase, uma aparição de desigualdades que já existiam antes, né? Então, e eu acho muito boa essa coisa que a Estela falou com todas as letras, de que essa pandemia não é democrática, ela não é igualitária. Eu acho que isso é fundamental a gente entender. E isso inclui as mulheres, né? Você fala, eu gostaria de salientar essa questão cultural e a questão da estruturação da própria psique feminina no fazer-se subjugada, subordinada, etc. O mundo normal, digamos assim, é masculino e branco. Este é o mundo normal que nos foi vendido longamente. E a gente está aqui na batalha eterna contra isso. Passo para você. Obrigada pelos comentários e pelas perguntas. Foi muito interessante essa mistura aqui, né? Filosofia e saúde pública, saúde coletiva, desculpe.
Bom, eu queria comentar um pouco que, do meu ponto de vista, a desigualdade de gênero não tem a ver necessariamente com a dependência econômica. Esse foi um imaginário um pouco da classe média, né, de um certo feminismo de classe média que lutava pelo trabalho como autonomia feminina, mas as mulheres de camadas populares sempre trabalharam no Brasil, elas eram escravas, né, empregadas domésticas, etc., né? Então, o trabalho nem sempre é um trabalho bom, né? É um trabalho que nos empodera necessariamente, né? O trabalho pode ser mais um dos lugares de opressão também que as pessoas vivem, né? Mas eu acho que um dos motivos da desigualdade continuar, mesmo quando em casais, por exemplo, que a mulher que sustenta a casa, o marido está desempregado e ela acumula um monte de funções, né? Por que isso acontece? Eu acho que a gente tem que pensar também na construção do masculino da nossa sociedade, né? O Brasil, particularmente, isso não é igual em todo lugar. Essa cultura não é a mesma em todo lugar, né? Ela tem elementos diferentes, desiguais, mas no Brasil, por exemplo, a gente mantém uma associação muito forte do espaço doméstico, do cuidado das crianças, de quem cozinha, com o feminino. A gente imagina o espaço doméstico como feminino, né? A gente brinca que falar de gênero não é só falar de homens e mulheres, mas falar dessas classificações de masculino e feminino que ordenam a nossa vida, que tem um efeito material muito importante esse modo de pensar, né? Isso afeta o nosso cotidiano, né? Então, quando eu falo que a gente tem que pensar na forma da masculinidade, quando a gente diz para um menininho pequeno não chora, mas bate de volta no amigo, no colega que te bateu, a gente está ensinando uma masculinidade violenta sem pensar, porque a gente está dizendo para o menino que ele não pode lidar com a frustração dele, ele tem que sair na porrada. Se ele está frustrado, ele sai na porrada. E isso acontece na violência doméstica, aparece muito nos dados de violência doméstica, né? É muito comum quando a mulher começa a ganhar mais do marido, ou ela começa a se impor um pouco mais, que o marido se torne violento, exatamente porque ele se sente ameaçado, e o único jeito que ele sabe lidar com a sensação de frustração, né, é através da violência. Então, eu acho que e a violência não é só física, né? A violência doméstica pode ser uma violência que nunca chegou na pancadaria, e que pode estar acontecendo do mesmo jeito, pela desqualificação, pela violência das palavras, pela divisão desigual do trabalho, não é? Por sobrecarregar uma mulher, esse tipo de coisa, não é? Mas principalmente pela desqualificação, pela violência das palavras, pela forma, né, de tratamento, como isso acontece. Então, eu acho que são muitos fatores que a gente tem que pensar. Tem tradições, mas tem fatores que vão complexificando isso. Então, por exemplo, numa certa medida, o fato dos homens estarem mais vulneráveis economicamente, estarem em empregos que eles se sentem muito oprimidos, tal, faz com que eles descontem isso dentro de casa, né? E isso aparece, às vezes, até em dados quantitativos. Quanto mais as mulheres começam a trabalhar com mulheres de classe média, aumenta, por exemplo, a violência doméstica na classe média, né? Então, eu acho que sempre que a gente fala por que uma coisa acontece, né, a gente sempre tem que pensar que é multifatorial, são muitos fatores que vão atravessando. Então, tem fatores econômicos, tem fatores sociais, tem fatores culturais e tem mudanças, né? Por exemplo, se a gente pensar no Brasil, uma coisa que mudou é que hoje em dia, e isso atravessa várias camadas sociais, os homens são mais cuidadores dos filhos do que eles eram há 30 anos atrás. E isso em todas as camadas sociais. A gente observa, principalmente na pesquisa qualitativa. É difícil medir isso, mas, né, isso tem aparecido, né? Quanto à questão da desigualdade na produção científica da Sabine, que ela pergunta quais políticas para mudar isso, né? Eu acho que a Tessa já deu um bom exemplo, né? Quer dizer, a maior parte de nós da produção acadêmica vivíamos numa situação no Brasil em que uma parte do trabalho feminino era terceirizado, né, para as empregadas domésticas, para a faxineira, para a cozinheira, para a babá, etc. E na pandemia, principalmente as mulheres, né, com um certo esclarecimento da gravidade da situação, né, tenham falado para as suas empregadas domésticas: fique em casa, eu vou te pagar, mas fique em casa. E daí ela se sentiu sobrecarregada, né? E que, claro, que isso é um resquício do nosso, né, o fato da gente ter empregada doméstica é uma história para a América Latina olhar, não é só o Brasil, né? Mas, enfim, né?
Mas quais políticas para mudar isso, Sabine, com relação ao meio acadêmico? Eu acho que a gente precisa ter uma política do meio acadêmico que considere, né, a maternidade, que dê licença maternidade nas bolsas, que dê licença maternidade no mestrado, no doutorado, né? Que considere, que não penalize as mulheres que estão cuidando de crianças ou cuidando dos idosos na sua produtividade na hora da ascensão na carreira, né? Quer dizer, tem uma série de políticas de gênero que poderiam estar em funcionamento, mas que não estão necessariamente. E o problema da própria medição da produtividade como uma coisa muito quantitativa é também complicado nesse sentido, porque não considera a trajetória das pessoas, né, de vida. E a gente sabe, quando a gente olha o ciclo de vida das pessoas, das mulheres, é muito comum uma diminuição de produtividade na época que elas são mães de crianças pequenas, né? Então, quer dizer, a gente tem possibilidade de prever isso. Só que a pandemia só tornou isso, como a Estela bem falou, a pandemia não criou novas desigualdades. A pandemia está revelando, está tornando mais visível, está acentuando, né, a palavra que a Estela usou, está acentuando desigualdades que já estavam lá, né? E nesse sentido, eu acho que é importante lembrar, né, essas desigualdades já estavam lá, elas estão se tornando mais visíveis por causa da pandemia, mas tem outras que a gente ainda não está vendo e que vai aparecer. Uma que a gente não falou muito, que a Estela falou rapidamente, é a violência sexual. Porque violência sexual contra crianças e adolescentes acontece majoritariamente dentro de casa. A gente não está tendo dado disso ainda. Isso não apareceu. Isso não está aparecendo nas matérias da imprensa, isso não está aparecendo nas denúncias. Por quê? Porque as denúncias de violência sexual, por exemplo, aparecem muito na escola. As crianças não estão na escola, não é? Então, mas a gente sabe, por exemplo, pela pandemia do ébola na parte da África, que aumentou muito a gravidez adolescente e as denúncias de violência sexual contra crianças depois do isolamento, né? Então, essa é uma coisa que ainda provavelmente vai aparecer. Obrigada, Heloísa. Estela? Bom, primeiro eu queria pedir desculpa por ter falado em dobro, mas... não precisa. Eu me empolgo, entendeu? A verdade é essa com esses temas. E, por exemplo, eu adoraria falar sobre essa questão, essa interpretação econômica da violência, que eu acho que ela não é só na interpretação da violência, ela, durante muito tempo ela foi a interpretação hegemônica em relação ao trabalho, como foi levantado aqui. O trabalho das mulheres era sempre complementar, era para ajudar os homens, e eu acho que isso ficou superado, e eu não vou me ater aqui. Eu vou pegar a pergunta da Sabine, porque eu acho que é uma questão que eu venho me debruçando bastante sobre isso. Fui do Conselho Nacional de Direitos da Mulher durante 6 anos, representando a Brasco. Tenho trabalhado muito com parceiras de várias associações nessa discussão da inequidade de gênero no campo científico. E aí eu vou tentar falar, o tempo que eu tenho, eu vou tentar abordar isso, porque eu acho que é uma discussão interessante. Primeiro, a gente não sabe se as mulheres estão produzindo menos, né? Tem poucas evidências, e uma das coisas que a gente precisa fazer, Sabine, é conferir visibilidade a isso, né? É de fato isso que está acontecendo? Tem poucos trabalhos, teve algumas editoras de periódicos que levantaram essa questão. Há uma aceleração grande, como eu falei, na produção, mas não só na produção, nos mecanismos de produção e de avaliação, por exemplo, os pré-prints, né, que são um mecanismo atual de disponibilizar os artigos antes deles serem revistos por pares, toda a disponibilidade de dados, financiamentos instantâneos, a estratégia de fast track, que é uma avaliação muito rápida dos artigos para tentar dar resposta. É óbvio que isso é uma coisa vital para se obter conhecimentos rápidos, mas isso
eu acredito que seja uma coisa que favoreça o viés na avaliação. Quer dizer, quando você faz uma avaliação rápida, no meu entendimento, predominam critérios que não são critérios estritamente científicos. Tem critérios, e por mais que seja revisão anônima, cega, não é assim que a coisa funciona. Nós temos comunidades que, dependendo do tema, se conhecem e a hierarquização dos temas também prevalece. Eu não vou poder me estender muito sobre isso. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante nessa hora da gente pensar é que toda a estruturação da ciência moderna ela foi marcada pelo androcentrismo. Primeiro, as mulheres não estavam lá. As mulheres no Brasil elas só puderam cursar o ensino superior a partir de um decreto imperial no final do século XIX. E, mesmo assim, elas não podiam estudar porque não tinham um ensino prévio que as habilitasse para isso. Toda a forma, o modo de trabalhar e de avaliar a produção do conhecimento ela é profundamente marcada pelo androcentrismo. E qual é a ideia que a gente tem de cientista? Cientista é aquele cara, homem, de guarda-pó, em geral em laboratório de bancada, né? Que tem uma dedicação extrema à ciência, tem interesses muito concentrados naquilo que ele faz, todo o prestígio, né, o investimento no prestígio e na gratificação pelo que ele produz, né, e isso daí é um modelo, e a ideia, que eu acho que é uma ideia que a gente precisa refletir e lutar para mudar isso, que é o da performance sustentada. Você nunca pode parar, você não tem outros interesses, o que te interessa mais é isso, você tem que estar produzindo, e aí eu acho que o problema não é só quantificar a produção, mesmo os mecanismos qualitativos de avaliação, eles têm embutido essa ideia da performance sustentada. E essa performance sustentada ela é incompatível, em primeiro lugar, com os ciclos de vida, eu não diria nem os reprodutivos, os ciclos de vida das mulheres, porque quando os filhos crescem, são elas que estão cuidando dos pais velhos, dos doentes, então isso é uma questão crucial. Mas também ela não é compatível com qualquer situação que acometa os homens, por exemplo, de doença, né? Qualquer coisa que implique no rompimento dessa ideia de performance sustentada entra nos critérios de avaliação e isso vai ter impacto, né? Então, eu entendo que, nesse momento de aceleração, mesmo as que não têm filhos são cobradas, porque elas, então, devem ter mais tempo para fazer as coisas. E isso não necessariamente é verdade, entendeu? A gente sabe que não é assim, as normas sociais elas impõem para as mulheres uma escolha que não é dada para os homens. Para as mulheres sempre está dado, entre as demandas familiares e as demandas profissionais, qual que você vai priorizar? Para os homens já está dado a priori que as demandas profissionais prevalecem. Então, isso é uma coisa que está lá na equação e que nos desfavorece, né? E eu acho que, só para concluir, o que a gente pode fazer para mudar isso? Isso que a gente está fazendo. Isso é luta política, entendeu? As políticas elas são feitas por homens e pelo androcentrismo. Então, se a gente for esperar sentada, não muda nunca, porque as mulheres na UFBA, por exemplo, já são maioria das pesquisadoras, das docentes, das estudantes, as que ingressam e as que concluem, e os prédios da UFBA são todos com nomes masculinos. O único prédio que recebe o nome de uma mulher é a primeira mulher que se formou em medicina no país, que é a Rita Lobato, e é o anexo da Faculdade de Medicina. Eu acho que essas coisas ele não pode desconsiderar. A gente está lidando com questões que estão no plano do simbólico, do cultural e do econômico também. Não dá para a gente desconsiderar. Então, é isso que eu tinha a dizer, é tornar visível e muita luta política. Tá? Eu acho que é assim que a gente muda. Obrigada, Estela. Eu gostaria de contar uma coisinha pequena aqui a vocês sobre essa questão do modelo, da imagem do que é o cientista. Em março,
nós pedimos para um amigo chargista fazer uma tirinha com uma cientista negra. E ela teria uma série de desafios e uma série de questões no dia a dia. Primeiro, a primeira coisa que ele fez foi botar a mulher com um cabelo bem comportado, parecendo aquelas negras americanas que trabalharam com a NASA lá nos anos 1950. Aí eu disse, não, as cientistas brasileiras negras não são assim. Elas têm cabelos bonitos, espalhados, elas são estilosas, elas são modernas, não é assim. E aí ele foi tentando. Aí eu dizia, mas não tem que ter sempre o guarda-pó, o jaleco. Não é assim. Cientista não é quem está de jaleco o tempo todo. Isso é um estereótipo, que é exatamente o que o Ciência na Rua quer quebrar. Bom, nós discutimos. Esse artista era um homem, até que a gente disse, olha, faz o seguinte, vamos deixar a tirinha aí de escanteio. E, finalmente, a gente, dentro desse projeto do Ciência na Rua, de tornar a divulgação científica mais acessível para jovens, capturando também pelo humor, nós conseguimos encontrar uma chargista, mulher, médica, e que aí começou a fazer tirinhas e quadrinhos que estavam muito dentro daquilo que eu estava sonhando há 4 anos, né? Que é como quebrar esses estereótipos do que é uma cientista no Brasil. Mas, enfim, fica para ver essa coisa que você fala do modelo do homem com aquele avental branco, com aquele guarda-pó, de óculos, meio alheado e tal, né? Isso é uma batalha permanente. Mas eu queria trazer uma questão para vocês, que a gente tem pouco tempo, a gente tem mais uns 10 minutos de discussão. Eu queria trazer o seguinte, nós temos hoje no Brasil, aproveitando o que Tessa falou também lá no começo sobre um governo de projeto genocida mesmo, nós temos o reforço de um modelo de macho brutal, violento, agressivo, todos os dias sendo atirado no nosso rosto. A gente acorda, vai ler o jornal, está ali, a gente abre, liga a TV, está ali, a gente entra no UOL, está ali esse modelo, ali até a náusea. É difícil acordar sabendo que é isso que a gente vai estar vendo na frente do desgoverno do país todos os dias, né? Mas eu queria perguntar a vocês se, havendo o reforço permanente e diário desse modelo, isso também não massacra toda a noção, toda a ideia de igualdade de gêneros, exatamente no momento de debate, de discussão aberta, de disputa política imensa, tendo como foco exatamente a pandemia da Covid-19, com todas as mortes que produz, com todas as mazelas de todo tipo que produz na sociedade. Eu gostaria de ouvi-las um pouco sobre essa questão, sendo que este modelo tem ali uma fidelidade de mais ou menos, ao que se diz, 28% da sociedade brasileira. Podemos rodar de novo do mesmo jeito, se vocês quiserem, ou se quiserem inverter. Tudo bem, então eu começo. Bom, eu acho uma coisa quase aviltante esse fenômeno que você descreveu do reforço desse modelo de um macho brutal, violento, agressivo, branco, né? Ainda para eu acho que tem certos ganhos que a gente tem conseguido, inclusive no direito, né, pelas leis, mas não só pelas leis, mas também, então, a Lei Maria da Penha, o feminicídio, o casamento homoafetivo, enfim, a lei concretiza algo que
não é tudo, não esgota a luta por direitos das minorias, né? E minoria a gente está falando, obviamente, que não é numérica, né? São justamente as populações que eu descrevi ali atrás como vidas precárias. Então, eu acho que a gente teve no Brasil, antes desse governo fascista, tem um artigo de ontem, salvo engano, de um grupo de professores, todos, acho que são todos da USP, né, que saiu na Folha de São Paulo, justamente descrevendo por que fascista, né? E eles remetem, inclusive, ao ideário do Plínio Salgado, que, aliás, para falar de mais uma questão de gênero, aqui um discreto, embora tivesse uma mulher na equipe que escreveu o artigo, Marilena Chauí estudou muito Plínio Salgado, e o nome dela nem foi mencionado. Então, eu acho que, assim, né, eu gostei muito desse artigo, mas eu preciso pontuar isso. Porque eu trabalho com a Marilena e eu ouço o tempo todo as teorias dela sobre o Plínio Salgado, estão publicados, né? E o que significa o autoritarismo da sociedade brasileira a partir desse estudo que ela fez lá atrás, na ditadura, sobre Plínio Salgado. Então, enfim, só pontuando mais uma coisa, como disse a Estela, é uma luta diária, é isso que a gente está fazendo, né, o tempo todo. Não são pessoas mal intencionadas, né, pelo contrário, são nossos colegas. Às vezes nós mesmas reproduzimos, né? Então a gente precisa ter uma luta diária, não só externa, mas internamente, para né, garantir. Assim, eu queria só complementar um pouquinho depois a coisa da questão anterior, do ponto de vista da filosofia mesmo, né? Mas eu acho, então, que a gente teve nos últimos 30 anos, antes desse governo, toda uma luta por direitos e uma luta por visibilidade de populações e de questões de gênero muito grande, e que isso ofendeu os brios, vamos dizer assim, desses machos brutos, violentos, agressivos. Estou usando os adjetivos que Maria usou, porque eu acho que estão muito... enfim, que é um modelo mesmo, né? E eu acho, inclusive, eu tendo a achar que o que está acontecendo no Brasil, mas não só no Brasil, né? A gente tem que pensar numa coisa global, foi uma resistência a essa visibilidade e a esse ganho de direitos dos últimos 30 anos. Então, eu quero ser otimista para dizer que isso não vai... É claro que diariamente a gente está submetido a isso, mas a gente tem coisas que a gente não vai poder voltar atrás. E eu acho que isso tem uma coisa geracional, inclusive. Eu acho que os jovens de hoje, meus alunos, não têm ideia, e observando eles eu vejo isso, de certas opressões que eu introjetava, que para eles não faz o menor sentido, né? Então eu tenho uma grande esperança de que os jovens não vão permitir que os jovens como um todo, né, não uma luta individual, como grupo mesmo, não vão permitir que se volte atrás no ganho de certos direitos, né? Agora, sobre essa coisa da luta diária e do que Estela e Heloísa estavam... Heloísa falou de várias coisas institucionais, que de fato a gente pode fazer tudo isso, é algo que... Bom, eu nunca tive, por exemplo, eu que tenho 3 filhos, a primeira filha, eu era bolsista FAPESP, eu liguei para a FAPESP e falei, queria ter licença maternidade. Tá bom, pode tirar, mas a bolsa vai ser suspensa também. Quer dizer, então, óbvio que eu não tirei e tive que aproveitar o soninho da minha filha quando nasceu para escrever o meu doutorado, né? Então, é claro que a gente tem mil coisas a se fazer nesse sentido, né? E essa coisa da gente não poder restringir a sujeição das mulheres à dimensão econômica tem a ver, do ponto de vista da filosofia particularmente, a gente tem que fazer um trabalho tanto em relação ao conteúdo do que é a filosofia, então a gente tem que pensar na construção filosófica desse sujeito que submete, que é definido em oposição a um outro que ele submete, e que sujeito é esse? Que é o homem europeu, né? Então, tem todo um trabalho da filosofia. A filosofia da diferença do Deleuze começou com isso, mas toda a filosofia feminista está se havendo com isso, né?
Além disso, do ponto de vista da história da filosofia, as mulheres eram proibidas de, até o século XVII, XVIII, de entrar em universidade. Só a Bolonha, salvo engano, permitia a entrada de mulheres. Então, tem o caso, por exemplo, a história da filosofia, a gente está trazendo figuras femininas para incluir na história da filosofia, para tentar criar uma tradição filosófica. Tá bom, só vou fechar, só vou dar esse exemplo, que é muito legal, da Émilie de Châtelet, que se vestia, é considerada a amante do Voltaire, só que ela escreveu coisas que, uma redação que ganhou um prêmio Voltaire não, por exemplo, coisas assim. Ela se vestia de homem para ir no café na frente da faculdade para conversar com os cientistas, porque era proibido que as mulheres fizessem isso. Então, e a gente está trazendo, por exemplo, figuras como essa para a história da filosofia. Ponto. Desculpa. Só um aviso para a Tessa. A Vanderlan Bolzani, que é do Conselho Superior da FAPESP, diz assim: nós avançamos, pois com relações às bolsas já temos mudanças que foram alcançadas pela luta coletiva de muitas mulheres. Eu acho que ela se refere especificamente a essas bolsas na época de licença maternidade. Sim, com certeza. A gente está avançando, com certeza, Vanderlan. Mudou isso na FAPESP. No meu tempo, era assim. Mais ou menos. Deixa eu só dizer o seguinte: nós temos pouco tempo e eu diria 2 minutos e meio para cada uma das outras. Agora, com a seguinte questão que eu fiquei sentindo falta aqui, o link possível entre as lutas feministas e as lutas contra o racismo. Eu acho que o racismo é uma questão estrutural seríssima no Brasil, e se as mulheres já têm tremendas dificuldades, mulheres negras são muito mais pressionadas, muito mais desatendidas nos seus direitos. Quer dizer, há um link possível político entre as lutas de todas as diversidades, de todas as... diversidade tem que entrar em muitos aspectos nas lutas políticas. E é um pouco esse link que eu gostaria de ter ouvido também de vocês. Heloísa. Vou tirar o microfone aqui, não estava achando. Bom, eu acho que esse é o grande desafio, né? Da gente conseguir linkar as lutas, e acho que um pouco como a Tessa falou, né? Juntando as pessoas em condições de precariedade, né? Juntando as pessoas em condições de mais vulnerabilidade, de vítimas de mais violência, violência do Estado, né? Nesse sentido, assim, né? Que aparece de diferentes modos, né? Para as mulheres, para os negros, para as mulheres negras, não é? Eu acho que isto é um desafio. Esse foi um grande desafio para o próprio feminismo, para a luta feminista, né? Entender a diversidade de mulheres em diferentes condições, né? Como é um desafio para o movimento negro incorporar a questão de gênero também, quer dizer, um desafio dos dois lados, eu acho, né? Que aparece dos dois lados. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem a percepção nos movimentos sociais da importância de lidar com essas coisas de um modo complexo, né? Quer dizer, a gente não fala mais a mulher no singular, porque a gente sabe que são mulheres em condições diferentes, de classe, de raça, não é? Então, a gente também foi percebendo que essas desigualdades precisavam ser enfrentadas de modo que leve em conta que os sujeitos não são nunca uma coisa, né? Eu não sou só mulher, né? Eu sou uma mulher branca de classe média, eu sou mãe, mas eu sou filha, né? Nós todos somos isso, né? E as desigualdades que, se você olha estruturalmente, né? Essa desigualdade, por exemplo, de gênero e raça, né? A gente sempre fala tem um lado que é estrutural, tem outros lados, né? Mas, por exemplo, o lado estrutural disso é você olhar salário, né? Salário de mulheres negras, a média salarial de mulheres negras é muito pior que a média salarial das mulheres e brancas, e é pior do que a média salarial dos homens negros, né? Então, é possível notar essas desigualdades em dados quantitativos, não é? E eu acho que é preciso enfrentar, né? Eu acho que a luta política
um pouco tem a ver com o que a Tessa falou, né, da sua pergunta também da masculinidade branca, ela vai um pouco assim, ela vai e volta, quer dizer, os movimentos agora, a gente tem um movimento, o que é assustador nesse momento, que tem a ver com a sua pergunta anterior, é a gente ter um grupo de pessoas agora que não tem vergonha de expressar nem seu machismo, nem seu racismo, nem a sua homofobia, né? Então, durante um tempo no Brasil, teve muitas pesquisas sobre isso, Lilia Schwartz já falou bastante, já saiu aquelas matérias incríveis na Folha, imensas sobre isso. As pessoas tinham vergonha de confessar o seu próprio racismo, não é? Mas a gente sabia que o racismo existia. Só que o que é assustador nesse momento é as pessoas não terem vergonha de expressar o racismo, o machismo, né? de expressar que as mulheres são inferiores na cabeça de alguns sujeitos, como esse sujeito que está, né? Nosso despresidente, nosso desgoverno, por exemplo, não é? Quer dizer, que expressa, e é muito assustador, e acho que, desculpa, não vou resistir de falar da sua primeira pergunta, é muito assustador o lugar de poder dado agora para uma pessoa que expresse todas essas diferenças. Então, eu acho que essa luta de gênero e de raça, ela tem que vir junta mesmo. Esse é o grande desafio, a gente mostrar como essas desigualdades estão umas atravessadas pelas outras, né? E conseguir pensar políticas públicas, isso é bastante difícil, mas é possível, porque eu acho que desde os anos 90 nós estamos, né, ou dos anos 80, talvez desde antes, mas enfim, de uma certa forma, desde os anos 80 e 90, a gente está falando claramente dessa ligação entre as desigualdades, né? Como essas desigualdades atravessam, né? Se atravessam, se intermeiam na vida das pessoas, na vida dos sujeitos, né? Quando a gente olha, né? E que isso de modos heterogêneos, né? Por exemplo, são os homens negros jovens que são mais vulneráveis para a polícia, não é? Quer dizer, isso também mostra, né, uma disputa, a masculinidade violenta valorizada aí, né? A gente tem uma polícia que representa a masculinidade. É muito difícil as mulheres denunciarem violência doméstica na polícia, porque a polícia é masculina em si, é uma instituição masculina, não é? Então, mesmo quando você tem as delegacias da mulher, né? Mas ela é vista como uma instituição, quer dizer, então ainda são muitos desafios para a gente olhar. O que eu acho interessante, só para a gente poder concluir, passo para a Estela, não é? É que eu acho que esses desafios estão no horizonte dos movimentos sociais, né? As pessoas estão ligadas, estão atentas a essas múltiplas desigualdades. Obrigada, Heloísa. Antes de Estela falar, queria aqui informar para vocês que a Maria Vargas comenta para vocês que a FAPERJ lançou editais para cientistas do estado do Rio e jovens cientistas, em que tempo de maternidade é levado em conta na contagem da produção científica. É uma pequena mudança, mas que esperemos que outras agências de fomento, como o CNPq, também adotem. Estela, a palavra é sua, e aí depois sinto muito, mas a gente vai encerrar. Eu sei que teríamos 1000 coisas para falar aqui, mas depois disso a gente encerra. Cada fala vai puxando outros assuntos, e aí dá vontade da gente comentar, e a gente tem que eleger sobre o que vai falar, né? Para não abusar do tempo. Primeiro eu queria cumprimentar a Vanderlan, que eu sou totalmente fã dela, eu acho que ela é uma cientista incrível e eu tenho grande admiração por ela, numa área que é a área de química, que é uma área dura, e um pouco contar para vocês o seguinte: durante algum tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu era feminista, trabalhar com feminismo e saúde, depois se apresentou toda a discussão de gênero, e aí, no início, os primeiros anos, o meu diálogo era com mulheres militantes, ativistas do campo das ciências humanas. E aí eu fui num evento, que era um evento lá no Rio, de mulheres da ciência e da vida, ciências exatas e da vida, e fui apresentada a uma discussão que eu não estava habituada, que passava por outras questões, né? E isso me instigou muito.
Na mesma época, no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, eu participei de várias iniciativas que foram, e aí eu acho que é importante a gente resgatar a história, porque é uma história para ser contada, né? Essas vitórias e conquistas, elas não são vitórias e conquistas que a gente não tem ameaça, a gente tem sim ameaça todo dia, por isso acordar, para mim, é o pior horário do dia, que eu tenho que acordar e pensar que eu tenho que enfrentar o que está aí instalado, né? Então, eu sou uma pessoa otimista, mas eu tenho tido dificuldade em manter meu otimismo diante do quadro aí. E no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, eu participei de várias iniciativas do programa Mulher e Ciência, que foi muito importante para fazer avançar essa discussão e para reunir mulheres que trabalhavam no campo científico de diferentes áreas. E lá no primeiro encontro, que foi um encontro que tinha 400 núcleos, né, que trabalhavam com essa questão, emergiu uma proposta de se demandar as bolsas de mestrado e doutorado reconhecerem o período da licença maternidade. Isso foi levado pela ministra, que na época era a Nilceia, para o CNPq e a CAPES, e paulatinamente isso foi absorvido, se somou com as iniciativas da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e a gente, então, conseguiu reconhecer a licença maternidade como um período onde as mulheres não têm que fazer, como eu fiz, de fazer o doutorado e ter 2 crianças, e eu amamentava e, ao mesmo tempo, desenvolvia o meu indicador de sobrecarga doméstica e tarará, que era o que a gente tinha o cenário anterior. Então, isso foi uma luta muito importante. Depois, o CNPq passou a incluir, reconhecer esse período, aumentando 1 ano na vigência da Bolsa de produtividade de mulheres que tivessem filho durante a vigência da Bolsa de Produtividade. Eu achei aquilo, poxa, mais uma conquista, e fui para o encontro, porque as mulheres da física passaram a me chamar, eu fui a alguns encontros falar e tal, nos eventos. E no congresso, uma delas falou, eu tinha esse direito, mas eu não quis usar. Como assim? Né? Eu apresentando como uma conquista recente, ela disse, eu não quis usar porque na hora que eu voltar, que terminar essa minha bolsa de produtividade, eu vou estar num período onde o impacto da minha baixa produtividade vai me colocar, se eu botar 1 ano a mais, isso vai me colocar numa posição de desvantagem em termos de produtividade. E aquilo mexeu comigo, porque, na realidade, a gente parece que é uma pré-história, a gente lutar pelo reconhecimento da licença maternidade não é lutar pelo reconhecimento do impacto da maternidade, dos cuidados que as mulheres têm na sua carreira científica, naquilo que eu estava chamando da performance continuada. Se eu tenho filhos, não são os 6 primeiros meses que são realmente muito difíceis. Criar uma criança, criar um adolescente, não é brincadeira. Então, eu acho que essas conquistas elas são, sim, para serem comemoradas, mas a gente precisa avançar, precisa pensar como é que a gente muda a cultura do meio científico de forma a incorporar isso, inclusive, para o benefício dos homens que não se enquadram nessa imagem do cientista de laboratório que não faz nada em casa. Quer dizer, como é que a gente quer que os homens mudem a sua forma de cuidar dos seus filhos, da casa e tudo mais, se deles é demandado esse modelo, que aí eu queria finalizar falando o que Mariluz estava trazendo, que é um modelo do macho em estado bruto, né? Olhar para o Bolsonaro me desagrada profundamente. Eu não sei como é que ele casou tantas vezes, porque certamente não foi com mulheres igual a mim, porque ele me desagrada muito, ele me dá uma sensação muito ruim. Tudo é arma, tudo que a gente luta contra, né? Isso é uma coisa que está sendo cotidianamente mostrado, e o pior é que a gente passou a falar dele o tempo todo.
Isso é que eu acho mais perverso. Em outros contextos políticos, a gente falava, disputava, brigava, mas com ele, todo dia a gente tem que falar de alguma perversidade, de algum ato, se defender e tudo mais. Então, eu acho que eu vivi a minha juventude, início da vida adulta, na ditadura. E eu prezo muito a democracia. Acredito, por ter vivido já bastante, vou fazer aniversário amanhã, eu prezo muito o fato de que a gente tem a possibilidade de mudar, porque na época da ditadura a sensação que eu tinha é que aquilo não ia mudar nunca. E mudou. Só que a nossa tradição autoritária ela está aqui, ó, como uma espada na nossa cabeça o tempo inteiro. Então, é uma situação que eu acho que a gente tem que repensar, e os próprios movimentos de esquerda e progressistas, eles precisam rever determinadas coisas. Eu costumo dizer para o meu marido que no Conselho Nacional de Direitos da Mulher, a gente estava lá vendo as alianças dos evangélicos e com os católicos para ameaçar a agenda de direitos reprodutivos e sexuais. E isso a esquerda era secundário, isso não era uma questão relevante, mas ali estava sendo germinado o que está hoje instalado. Tá? A ideologia de gênero, que é essa coisa horrorosa que se construiu, começou a ser essa luta contra a chamada ideologia de gênero, começou a ser gestada lá na década de 90, como a Sônia Correia mostra. São movimentos de reação conservadora que se articularam de uma forma que está nos afetando e afetando esse trabalho que eu estou fazendo agora com a América Latina. Eu estou impressionada, porque eles estão lá, estão na Argentina, no México, e isso nos afeta, mas não afeta só a nós, é assim que eles estão trabalhando esse modelo de família, o entendimento do que é vida, né? Tudo isso está presente. Eu acho que a gente precisa, então, construir alternativas para todo o movimento progressista e de esquerda repensar isso. E foi aqui que a gente acabou. Vamos ver se a gente constrói alternativas a isso, né? Então, nós precisamos realmente construir alternativas, porque a vontade que a gente tem ao acordar cada dia é dizer: eu não aguento mais. Isso que é um grito coletivo, não é só o meu individual, é uma coisa que se espraia realmente, eu espero que contamine a sociedade brasileira como um todo, bem mais do que a ideia de uma pandemia que destrói, né? Bom, eu queria agradecer a participação de cada uma de vocês. Muito obrigada, Tessa, muito obrigada, Heloísa, muito obrigada, Estela. Foi um prazer conversar aqui com vocês, embora os assuntos sejam extremamente duros, a troca de ideias é algo extremamente estimulante em tempos tão difíceis. E na próxima semana, a gente vai ter o nosso 10º webinar, e é o último desta temporada, digamos assim, que vai ser exatamente sobre a questão, a pandemia e como ela afeta a população negra do Brasil. Muito obrigada, espero revê-las em outras discussões, e agradecendo também a quem nos acompanhou, todo o público que nos acompanhou até agora. Foi excelente falar com vocês.